espíritos do mar, sereias, krakens e monstros marinhos. Os oceanos sempre inspiraram fascínio e temor. E não é à toa que durante séculos navegadores acreditavam que as águas abrigavam criaturas como sereias sedutoras, lulas gigantes e serpentes colossais. Antes da ciência mapear o mundo, e ela não mapeou nem 1/10 do que é o fundo do oceano, por exemplo, essas narrativas ajudavam marinheiros a explicar o inexplicável na mente deles. Nesse vídeo eu vou tentar explorar alguns dos principais mitos marítimos, das sereias, o kraken e outras criaturas marinhas, conhecendo primeiro a lenda e depois alguma luz que a ciência moderna oferece para essas lendas. Ou será que algumas são mais do que lenda? Não sei. A primeira dessas lendas é talvez a mais famosa, que são as sereias. Elas são figuras mitológicas presentes em diversas culturas desde a antiguidade. Na antiga Síria e na Babilônia, em mais ou menos 1000 a.C., já existiam divindades meio humanas, meio peixe, como o deus Oanes e a deusa Atargates. E na mitologia grega havia as sirenas, de onde vem a palavra sereia. Eram, na verdade, metade mulher e metade pássaro, famosas pelo canto que levava os marinheiros à morte, como narrada na Odisseia de Homero. Segundo a lenda, nunca ninguém tinha ouvido o canto das sereias e sobrevivido. Então Odisseu pediu para os seus marinheiros amarrar ele no mastro para que ele não se jogasse no mar, seduzido pelo canto das sereias, e pediu também para eles colocarem cera de abelha nos ouvidos, para que eles não escutassem nada. E assim ele conseguiu passar pelas sereias e lembrar do canto delas. Aliás, a história de Odisseu vale a pena, né, que você veja um resumo, tipo, é o pior cruzeiro charter da história, deu um monte de problema, foi um horror. Mas é uma das histórias mais incríveis que a humanidade já contou. Mas com o tempo, especialmente a partir da Idade Média, a imagem das sereias meio que se fundiu a de mulheres com cauda de peixe, símbolo dos perigos e das tentações pelo mar. Pelo menos em português, já que algumas línguas como o inglês ainda fazem essa distinção entre sirens, né, mulheres pássaro, e mermaids, mulheres peixe. Bestiários medievais e relatos de navegantes descreviam as sereias como belas e traiçoeiras, se ofendidas, e podiam causar naufrágios. Ver uma sereia era mau presságio, não era alguma coisa muito legal. Em contrapartida, algumas lendas posteriores, em obras literárias, sobretudo depois do século XIX, relataram elas de forma muito mais gentil. E o conto A Pequena Sereia, escrito em 1837 por Hans C. Andersen e que foi popularizado pela Disney, mostrou uma sereia amorosa, curiosa e que hoje é uma das principais fantasias que as crianças, né, as meninas, gostam de vestir. Mas isso é algo bem recente. A sereia passou de vilã sedutora em histórias como de Ulisses, tipo uma Cersei Lannister, sabe assim, sexy, mas malvada. Talvez você já tenha encontrado uma por aí na vida real. Para virar uma figura romântica, pura e encantadora do imaginário moderno. Sempre meio mulher e meio criatura. Recentemente, mais criatura marinha. O que diz a ciência? Não precisa dizer, né? Apesar de que abundam histórias de sereias, não há nenhuma evidência real de que sereias tenham sido registradas. Hoje a gente sabe que os avistamentos tinham explicações bem terrestres, ou aquáticas, na real. Meio humanos. Muitos marinheiros provavelmente confundiam peixes-boi e manatis ou dugongos com sereias. Tá, não é o tipo de sereia que a Disney costumava mostrar. Um caso famoso desse tipo de avistamento tem registro em 1493, quando Cristóvão Colombo relatou ter visto 3 sereias perto da atual República Dominicana, anotando que não eram lá tão formosas como se pintam. Eu tenho certeza que em um barco lotado de homens, sem ter uma mulher durante meses, e essa situação deve ter rolado uma decepção grande. Esse se tornou o primeiro registro escrito desse mamífero na América. E a confusão tem lá a sua lógica, porque peixes-bois são mamíferos de movimento lento, com olhos frontais relativamente grandes, uma cauda achatada, e fêmeas possuem glândulas mamárias na posição peitoral, o que, de longe, e meio cheio de rum, talvez, pode lembrar seios humanos e elas frequentemente sobem à superfície para amamentar os filhotes. E também pode-se especular que algas aderidas ao corpo desses animais podem ter ficado parecido com cabelos flutuando, e isso somado à imaginação da tripulação, sei lá, álcool, meses no mar, pode explicar o fato deles terem visto essas lindas sereias que, na verdade, eram mamíferos marinhos. Depois de alguns dias no mar, é comum você escutar coisas que ninguém escutou, ninguém na tripulação. Imagina uma época em que a superstição
era muito maior e quase tudo tinha uma explicação mágica. Mesmo coisas com bases experimentais, como a navegação astronômica. Tinha uma ciência por trás, mas tinha um layer, uma camada de superstição o tempo inteiro. As pessoas tinham percepções muito diferentes na época. Inclusive, a ordem científica dos peixes-bois, ou dugongos, foi batizado de Sirenia, em alusão direta às sirenas do mito. Até hoje, o folclore das sereias persiste e em 2012, um documentário falso exibido na TV acabou convencendo muita gente de que as sereias existiam. Tanto que a NOAA, a Agência Meteorológica dos Estados Unidos, publicou uma nota oficial negando qualquer evidência de sereias reais. Precisou isso, cara. Em um mundo que as pessoas acreditam na Terra plana, você vai esperar o quê, cara? E temos o famoso Kraken. Essa é outra que é quase verdade, mas também meio distante. O Kraken é um lendário monstro marinho descrito como um cefalópode gigantesco, uma lula ou um polvo colossal capaz de engolir navios inteiros. Suas origens remontam às sagas escandinavas medievais, uma boa parte delas viking. Em particular, uma saga islandesa do século XIII, Orvar Odr, já devo ter pronunciado bem errado isso aí. Bom, ela já citava o Hafgufa, o maior monstro do mar, que engolia homens, barcos e até baleias. No século XVI, o cartógrafo Olaus Magnus incluiu criaturas marinhas colossais em seus mapas no norte da Europa, consolidando a imagem de polvos enormes atacando embarcações. Mas eu não sei, será que ele acreditava nisso realmente? Ou, sei lá, era uma ilustração legal pra caramba, assim? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que tinha gente que acreditava. Já o termo Kraken em si surgiu no folclore norueguês derivado de Krake, que significa algo como coisa retorcida ou uma criatura misteriosa. No livro História Natural da Noruega, em 1752, o bispo Erik Pontoppidan escreveu o Kraken como um animal de 1,5 milha de comprimento que poderia puxar até o maior navio de guerra profundo. Esses relatos, obviamente exagerados, ainda circularam até o século XVIII, a ponto do famoso naturalista Carl Linnaeus incluir provisoriamente o Kraken em sua classificação científica de 1735, sob o nome científico de Microcosmos marinus. Cara, teve até nome científico. É fácil dizer isso assim, né, que parece que o pessoal do passado era meio, né? Mas na verdade não, cara, é fácil julgar o passado dessa forma, mas tem várias coisas que provavelmente a gente acredita hoje e que vão ser consideradas completamente absurdas, né, no futuro. Inclusive, o que eu aprendi na escola já tem coisas assim, na química, em várias ciências. E em pouco tempo, o quê? Quando eu estava na escola, sei lá, 30 e poucos anos. Eu não tenho 30 e poucos anos, não tô falando disso, mas queria ainda ter, mas não tenho. Já no início do século XIX, o francês Pierre Denis de Montfort publicou ilustrações dramáticas de um povo colossal atacando navios como um suposto ataque real na costa de Angola. A imagem se tornou o ícone visual do Kraken, embora Montfort tinha sido desacreditado totalmente pela comunidade científica da época. Mas apesar do ceticismo científico dessa época, muitos relatos de marinheiros persistiram. Mas aqui eu vou abrir um parênteses que, assim, velejador às vezes é como pescador, entendeu? Tipo, eles manjam do Paranauê, sabe velejar, mas a gente às vezes pode falar bobagem, cara. Como nesse vídeo eu posso estar falando também. Aí é você que vai julgar, você tá sozinho aí em definir se é bobagem ou não, cara. Dá uma pesquisa, eu sugiro, todos os vídeos que alguém postar, dá uma pesquisada na internet para ver se isso é real, se foi falado sem fontes e tal. É uma boa prática sempre, inclusive nos meus vídeos. E se você notar que eu falei algo errado agora, eu não tenho interesse nenhum de ficar divulgando coisas que não são verdades. Por favor, bote nos comentários e eu posso fazer uma ressalva nos comentários e tal, né? Tirar do vídeo não dá, mas pelo menos eu posso falar a respeito e de repente fazer uma sessão errata. Em um desses relatos, em 1861, o navio francês Alecton tentou capturar uma criatura de 6 metros avistada perto de Tenerife, obtendo apenas um pedaço dos tentáculos. A lenda do Kraken também ganhou uma enorme força na cultura popular. E toda hora é meme hoje, continua e eu diria que mais forte. E aparece inclusive como monstro em 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne. E até em filmes modernos como Piratas do Caribe 2 e tal, né? E uma sucessão de memes que invadem a internet, sempre tem alguma coisa relacionada ao mar e tal. Em vários contextos, na verdade. Tá, é bem provável que alguma vez existiu criatura de 1,5 milha no mar em formato de um polvo, de uma lula, em qualquer formato, aliás. Mas por trás do mito do Kraken também há um possível fundo de verdade. No mínimo, uma origem para ele. A ciência identificou um animal real e também incrível, a lula gigante.
Arctelchis dux. Hoje a gente sabe que lulas gigantes habitam as profundezas do oceano e podem atingir tamanhos impressionantes, tipo 10 ou 14 metros, contando os tentáculos. Não é o Kraken dos Piratas do Caribe, mas ainda assim é maior que o balanço, cara. Mas eu acho que não consegue engolir ele. No século XIX, naturalistas como Japetus Stintrup juntaram relatos e artigos e evidências físicas como bicos enormes encontrados em praias, porque você sabe, lulas têm bicos, né? Polvos também, para descrever formalmente a espécie, que aconteceu em 1857. A partir de então, múltiplos achados vêm comprovando a existência desse monstro. E há casos como o Alecton, que em 1861 conseguiu atirar numa espécie. Eles reforçaram que as criaturas de tentáculos gigantes realmente existiam no fundo do mar. Com o avanço da ciência, ficou claro que o Arctelchis não é um demônio capaz de afundar navios, mas sim um animal tímido, raro e lindo, que vive em águas profundas e evita a luz, é meio tímido. Ele não poderia ser um youtuber. Não. Acho que pro bem dos banhistas, é bom que ele fique lá também. Definitivamente eles não atacam embarcações. Os raríssimos encontros com embarcações provavelmente ocorreram quando uma lula doente subiu à superfície. Na verdade, a maioria dos conhecimentos que a gente tem sobre a lula gigante veio só de fragmentos encontrados nos estômagos de cachalotes, que são seus predadores naturais. Ou então indivíduos mortos que boiaram ou chegaram na praia. Somente lá por 2004 ou 2006, cientistas japoneses conseguiram as primeiras fotos e vídeos de uma lula gigante viva em seu habitat, confirmando que inclusive são predadoras rápidas e agressivas, mas também longe da costa e longe da superfície. Hoje considera-se que o Kraken mitológico foi uma interpretação bem exagerada, como é comum dos marinheiros do passado, mais do que os de hoje, mas também a galera exagera um pouco às vezes. Ou até de outros animais, como grandes tubarões ou baleias avistadas meio de longe. É fácil você olhar rápido alguma coisa e não lembrar direito e a mente completar um pouco do que não tinha de detalhe na visão, sabe? Especialmente dias e dias no mar, é comum você dar uma descolada de leve da realidade, assim, mesmo que você não tome nada. Ainda mais no calor do momento, ali de ver alguma coisa diferente, e as pessoas comentando e se reafirmando, né? Então, isso vai, cada vez que alguém conta uma coisa, vai se distorcendo e vai aumentando. Ou seja, existe uma criatura parecida, mas não tem a forma desse monstro que os marinheiros imaginavam. E ela não é capaz de engolir navios, no máximo peixes nas profundezas e silenciosamente, timidamente, longe dos nossos olhos. Pô, se você tá gostando, por favor, deixa um like pra gente, comenta alguma coisa que você acha, alguma coisa que eu falei errado, que eu deveria falar e não falei. E se você gosta bastante mesmo, quer ajudar a gente, deixa alguma coisa lá no Apoia-se, cara. Deixa, pouquinho já ajuda um monte. Você vai fazer parte de um grupo muito bacana no WhatsApp, tendo contato comigo direto. E às vezes a gente sorteia também passeios, aulas de vela com parceiros nossos. É muito legal, cara. Então, usa o QR Code ou clica no link lá embaixo. Vou te agradecer muito se você fizer isso e vai ser um prazer ter contato com você. Não esquece do like e de comentar e de se inscrever e clicar no sininho também. Vamos voltar agora pro papo sério. Outra lenda muito frequente de navegadores antigos eram as serpentes marinhas. Enormes criaturas em forma de serpentes avistadas sobre o mar. Eu li um relato sobre um navegador romano que teve a chance de navegar na Índia, depois não com seu barco, mas através de outros mercadores, que era lotado de passagens dizendo que havia serpentes marinhas. Não sei exatamente o que ele chamava de serpentes marinhas. E essas enormes criaturas, em forma de serpente pelo menos, eram avistadas sobre o mar. Na Bíblia, o Leviatã é descrito como um dragão marinho, aterrorizante e um símbolo do caos vencido por Deus. Nos mitos nórdicos, a serpente Jomungand, desculpa aí quem fala essa língua, deve ser norueguês, não sei. Pode ser norueguês antigo aí mesmo que eu não vou saber. Essa serpente Jomungand ficava circulando o mundo. Porém, foi na era das explorações, nos séculos XV ao XIX, que há muitos relatos de serpentes gigantes no oceano. Mapas antigos traziam ilustrações de serpentes e monstros decorando áreas desconhecidas. Por exemplo, o mapa Carta Marina de 1539 de Olaus Magnus, que eu já falei no início do vídeo, mostra o Mar do Norte infestado de criaturas parecidas, incluindo uma enorme serpente vermelha saindo da água. Navegadores famosos juraram ter visto serpentes do mesmo comprimento do que navios. Em 1734, o missionário Hans Egede reportou uma criatura na costa da Groenlândia, maior do que todo o navio, com focinho pontudo e largas nadadeiras, pele rugosa e cauda de serpente. Em 1848, a tripulação do navio britânico HMS Daedalus observou durante meia hora
um animal serpentino estimado de 18 a 30 metros de comprimento, passando próximo ao navio. O capitão e os oficiais descreveram uma cabeça e parte do corpo esguiando-se acima d'água como uma crina ou um longo pescoço. E essa descrição ganhou manchetes na época, nos jornais, e esses contos na época também pintavam as serpentes marinhas às vezes como dragões, outras vezes também como répteis, parecidos com um plesiosauro, dando até margem de teorias de sobreviventes dos dinossauros, que também nunca se encontrou. Além de serpentes, outras criaturas entraram no folclore marítimo, como peixes gigantes, tartarugas do tamanho de ilhas. No século XIX, mesmo com o avanço da zoologia, avistamentos de monstros continuaram alimentando os jornais e livros, por exemplo. Na costa da Nova Inglaterra, houve a famosa serpente de Gloucester. Eu sei que é bem difícil pronunciar isso em inglês, e eu vou deixar Gloucester. Isso foi em 1817. E tem a lenda do Lago Ness na Escócia, num lago na verdade, né? Que é a Nessie, que acho que é o monstro aquático mais famoso de todos, apesar de não ser marinho. Esse é um caso frequentemente citado em discussões de criptozoologia, que é a ciência do estudo desses animais mitológicos. Então, a ideia de colossais monstros marinhos é parte da cultura humana. Do Mediterrâneo ao Pacífico, marinheiros narravam encontros com criaturas tão estranhas que só podiam ser explicadas, obviamente, como monstros. Era o espírito da época. A ciência mais moderna investigou muitos desses relatos e geralmente encontrou alguma explicação natural por trás dessas lendas. Como disse o pesquisador Henry Lee em 1883, os monstros fabulosos quase sempre eram retratos distorcidos de criaturas reais. Como, por exemplo, as supostas serpentes marinhas provavelmente eram um avistamento de animais conhecidos, porém fora de contexto, exagerados. Um candidato forte é o peixe-remo gigante, um peixe alongado que pode passar de 8 metros e costuma nadar bem próximo da superfície, principalmente quando doente ou morrendo. Ele tem uma forma ondulante, prateada e que tem realmente uma crista vermelha que se encaixa super bem nessa descrição de uma serpente marinha com olhos assombrados, né? Ainda mais visto pelos olhos assombrados de um marinheiro. Aliás, um peixe-remo de 5 metros foi encontrado em 1860 e inspirou diretamente uma ilustração de uma serpente de 200 pés em um livro da época. Outros enganos clássicos são grupos de baleia nadando alinhadas e que pode dar a ilusão de um longo monstro, porque no meio das ondas, às vezes é difícil de você enxergar a forma do que está acontecendo ali, sabe? Porque ainda mais uma serpente que ora entraria na água, ora não, dá fácil para imaginar isso. Grandes enguias ou cardumes dispostos linearmente também talvez dessem essa ilusão. No caso do Dédalus, de 1848, a explicação mais aceita é que viram uma lula gigante parcialmente submersa. O corpo e a cabeça emergiram parecendo um pescoço com crina, enquanto os tentáculos dela, ocultos sob a água, foram imaginados como o resto de uma serpente. Porque a mente tem essa coisa de enxergar uma parte e criar o resto na cabeça, o tempo inteiro. Na verdade, até a nossa visão, assim, porque a parte que a gente enxerga com detalhe é uma parte muito pequena no meio da nossa visão. O resto é uma visão com muito pouco foco e que o cérebro recria. Então a gente tem essa tendência mesmo. E outra coisa pra gente pensar é que relatos que foram vistos, mas não foram exagerados, não foram nem anotados. Ninguém nunca guardou isso. Mas aqueles que criaram uma notícia fantástica e inimaginável, sim, são anotados e viraram um fato histórico, mesmo que mito. Além disso, carcaças de decomposição de tubarões ou baleias foram frequentemente confundidos com monstros desconhecidos na história. O famoso monstro de Stromsey, na Escócia, em 1808, era na verdade um tubarão frágil apodrecido em que a cabeça e as nadadeiras se deterioraram, deixando um tronco em forma de serpente que enganou muita gente na época. E até fenômenos insólitos ganharam explicações bem terrestres. Recentemente, cientistas sugeriram que, meio que tirando uma onda na real, que alguns relatos vitorianos de tentáculos emergindo perto de baleias eram, na verdade, os órgãos genitais de baleias se acasalando. Porque era uma época que tinha um puritanismo muito forte, né? Então, muita coisa era, escondida ou ninguém queria falar, sei lá. As baleias de Jubarte e outras espécies também possuem pênis longos, de 1,5 m a 2 metros, que quando expostos acima da água durante o namoro das baleias lá, podia parecer uma serpente. Olha a cobra! E especialmente se houver vários machos cortejando uma fêmea ali, se exibindo ao mesmo tempo, aquele jogo de dança de acasalamento, assim. Resumindo, cada monstro marinho lendário tende a ter uma explicação real. Onde se fala em hidras e dragões, hoje a gente enxerga polvos gigantes, raias enormes, tubarões-baleia. E onde os mapas mostravam serpentes descomunais,
Possivelmente haviam peixes-remo, enguias, ou até troncos de árvore à deriva, vai saber. E o monstro do Lago Ness, esse aí pode ser fraude mesmo, hein? Mas talvez não, talvez o cara se enganou, ou quem sabe exista. Não sei. O que você acha? Põe nos comentários aí. De qualquer forma, ele foi estudado exaustivamente. Os estudos apontam para uma combinação de peixes grandes, ondulações do lago e fraudes, como eu falei. Porque não é só hoje que fake news dá audiência. Muitos jornais, livros e revistas ampliavam e inventavam histórias para atrair atenção o tempo inteiro, de forma às vezes bem feia. Frequentemente na história, guerras foram batalhadas por causa de fake news. Né? Fake news já é fake news muito antes do WhatsApp existir, apesar dele ter amplificado muito, isso eu concordo. Isso não quer dizer que todos os mistérios já relatados por marinheiros foram solucionados. O oceano ainda oculta espécies que a gente não descobre. Com certeza, há quem diga que a gente sabe mais sobre a superfície da Lua do que do oceano. Mas até agora, nenhum Leviatã sobrenatural se comportou da forma que esses mitos contam. A ciência foi desmistificando os mares. Esse vento pode ser um sinal para me desmentir e pode vir um monstro agora. A ciência foi desmistificando os mares e aquilo que se pensou serem monstros eram animais, às vezes raros ou mal compreendidos. Assim, as serpentes marinhas e afins saíram do reino da fantasia, ganharam um nome científico, uma família, um gênero e entraram nos manuais de biologia, ainda que de forma menos empolgante do que como as lendas dissessem. Só isso, espero que você tenha gostado e não se esqueça de dar like, deixar algum comentário se você achar pertinente, inscrever no canal e apertar o sininho. E se você gostou muito mesmo, apoiar a gente no Apoia-se, cara. Tá por aqui o QR Code, ou aqui, não sei, e tem lá na descrição também. Obrigado e até o próximo.